O tema da nossa mensagem hoje é Jesus, o fundamento de Deus. Jesus, o fundamento de todas as coisas. Jesus, o fundamento de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 1, versículo 3. Como é que nós podemos afirmar que Jesus é o fundamento de todas as coisas? Como nós podemos afirmar que Jesus é o fundamento de tudo? Como? João 1:3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aleluia. Eu gosto dessa versão. Eu não sei como está na sua versão aí, mas na versão aqui diz que sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nós sabemos que a ciência diz que o nosso mundo foi criado a partir de uma explosão. Foi criada uma explosão, e houve uma explosão, e as coisas foram milhares e milhares e milhares de anos, e foram rolando, e foram se misturando, e surgiu a gente aqui, para encurtar a história, mais ou menos isso. E a gente sabe, irmãos, e qualquer pessoa inteligente sabe, que a complexidade desse mundo é impossível que todas as coisas tenham sido por acaso. Ou seja, simplesmente teve uma explosão e os milhares de anos formaram as coisas. Desde o pequeno grão de areia até a maior estrela no universo, não há nada simples. Não há nada simples. Nós temos aqui câmeras que captam a imagem, captam o movimento, elas transmitem através de fios, e aí vão para a internet, para o mundo todo. As câmeras, antigamente nós tínhamos aquelas câmeras VHS, lembra daquelas fitas? Tem gente nova que não sabe nem o que é isso, aquela fita de vídeo. Talvez você tenha ainda em casa um videocassete. Eu lembro quando a gente comprou um videocassete, ficava impressionado com a imagem, porque a imagem que a gente tinha era aquela imagem de antena, aquela antena espinha de peixe, lembra? Que ficava um lá embaixo e o outro lá em cima girando. Aí, não, passou, não, volta, aí fala, mas esse aí eu estou na ponta do pé aqui, não dá para ficar assim, e era aquele chuvisco, só chuvisco no final da novela, todo mundo querendo ver, né? Não, pastor, eu vi assim, eu sei que via. E aí quando comprou um videocassete que botou aquele, mas nossa, que cinema! Aí hoje quando você vê um videocassete, fala assim, Deus me livre, que imagem horrível. Que depois comprou uma televisão de plasma, essa é de plasma, e foi aumentando, e agora é Full HD, e agora é 4K, é 3D, mas nada disso pode se comparar com o olho do ser humano. Nenhuma dessa tecnologia. A ciência não conseguiu reproduzir ainda a complexidade do olho humano. Será que ainda alguém vai acreditar que isso foi por acaso? Você tem na sua casa muitos eletrodomésticos, alguns, né? Não muitos, alguns. Você tem fogão, você tem um liquidificador, você tem às vezes uma batedeira, você tem televisão, você tem uma geladeira. E a geladeira é um dos itens assim que normalmente mais duram, né? Antigamente uma geladeira durava até 40 anos.
A gente tinha geladeira lá que viu a criança crescer, nascer, ter filho, ter neto, e a geladeira está lá. Mas, irmãos, nada se compara à máquina do corpo humano. Se você tem mais de 40, você já parou para pensar quantas intempéries seu corpo passou e você está funcionando? Tem gente que diz assim: mas eu estou com dor aqui, estou com dor lá. Isso é normal, né? Também nessa idade, né? Você quer o quê? Alguma coisa vai quebrando mesmo com o tempo, mas você está aí, funcionando. Existem automóveis que não duram tanto, existem geladeiras que não duram tanto, existem várias coisas que não duram tanto. Nada que o homem cria dura tanto. Mas tem gente de 100 anos. Eu conheci um moço que viveu 100 anos. Nada é simples, irmãos. Tudo foi criado por Deus com perfeição. Deus criou todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz: olha, nada do que existe existiria se não fosse por Ele. Aleluia. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu fico muito feliz de saber disso, que nada do que existe não existiria se não fosse Jesus. Ele é o fundamento de todas as coisas. Mas ainda no capítulo 1 de João, no versículo 10, você está com ele aberto aí, agora vê o versículo 10, olha só o que diz o versículo 10. O versículo 10 diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aquele que é a palavra, ou seja, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra que criou todas as coisas, por isso que Ele é o fundamento de todas as coisas. Nada foi feito sem Ele. Ele estava no mundo, o mundo que foi feito por Ele, mas o mundo não o reconheceu. E muita gente hoje ainda não reconhece, não sabe quem é Jesus. Muita gente não conhece o seu Criador. Você sabe que os judeus, eles não receberam a Cristo, porque eles ainda esperam o Messias à moda deles. Não o Messias que é de Deus, mas o da moda deles, do que eles pensam que é o certo. Jesus veio e os judeus não creram, não reconheceram o tempo da sua visitação. A Bíblia fala isso, eles foram visitados por Deus, mas eles não conseguiram reconhecer a Deus. Agora, como é que é possível isso? Como é que o povo que detém a palavra de Deus, detém os mandamentos de Deus, que caminhou com Deus no deserto, não consegue reconhecer Deus quando Deus vem até eles? Será que isso é possível acontecer conosco? Será que Deus pode querer nos visitar e nós simplesmente deixarmos passar? Por não reconhecer? Quantas vezes Deus está fazendo algo na nossa vida e nós não reconhecemos que é Deus? Quantas vezes alguma coisa vem do Senhor que no momento parece um problema? Deus tem bênçãos assim, bênçãos que no momento parecem um problema, mas não são. Já há muito tempo atrás eu preguei sobre isso, falando sobre Davi. Davi teve um problema chamado Golias, mas que não era um problema, era uma maneira de Deus promover Davi. Então, às vezes, existem problemas que surgem na nossa vida, que são bênção para nós, porque através daquele problema, Deus vai nos promover a alguma coisa que nós jamais imaginamos. A gente olha e vê um gigante, mas Deus está dizendo: essa aí é uma escada. Aleluia. E no caso de Davi e Golias, era uma escada bem grande, uma escada de quase 3 metros de altura. Mas Deus falou: essa é a escada que eu vou usar para fazer você chegar aonde eu quero que você chegue. Quem sabe você no dia de hoje esteja enfrentando um gigante,
e você tem olhado para ele só como gigante, e Deus está dizendo para você: não, não é gigante, é uma escada. Eu vou te fazer subir através desse problema. Você não sabe como, mas como que isso vai ser possível? Como? Deus sabe, porque Ele é o fundamento de todas as coisas. Ainda em João capítulo 1, olha o versículo 15. Versículo 15 até o 17 diz assim: João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Então veja bem, João dando testemunho, falando aquele que é superior. Por que ele é superior? Porque ele já existia antes de mim. Um dos focos de João, do Evangelho de João aqui, principalmente capítulo 1, é provar a pré-existência de Jesus. Pré-existência de Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele já existia antes do mundo ser formado. Jesus já existia. Por que ele já existia antes do mundo ser formado? Porque ele é Deus. Mateus tenta dizer e mostrar para os judeus que ele é o Messias. João quer mostrar que ele é Deus. Alguns querem reduzir Jesus a apenas um homem. Ele foi um profeta, ele foi um homem bom, né? Ele tinha uma palavra diferenciada, mas ele era só um homem. Muitas religiões dizem isso. Não, Jesus era só um homem, foi só um profeta. Os judeus mesmos falam assim: não, ele era só um profeta, ele não era... Não, ele não era só um profeta, ele não era só o Messias, ele é Deus. Ele é anterior a todas as coisas. Ele é, na verdade, a palavra que fundamenta todas as coisas. Esse é Jesus. Por que nós estamos aqui diante da ceia do Senhor? E por que nós vamos tomar a ceia do Senhor? Por que ela está aqui no meio? Porque representa o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da igreja, ele é o meio, ele é aquele que está no meio, ele é o que tem que ser reverenciado. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: vocês ficam idolatrando Jesus. Não, não tem como idolatrar a Deus, porque Deus não é ídolo. Só se idolatra ídolo. Idolatrar é adorar a ídolo. Jesus Cristo nunca foi nem nunca será um ídolo, ele é Deus. Ele é o único digno de ser adorado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Lá em Jó, capítulo 9, versículo 5, olha que texto interessante. Jó 9, 5. Jó, no meio das suas provas, ele reconhece quem Deus é. E diz o seguinte, Jó 9, versículo 5: ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo, sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem, fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Quem andou sobre as ondas do mar? Jesus, aleluia. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Tudo isso aqui, irmãos, são constelações: a Ursa Maior, a Ursa Menor, Órion, as Pleiades, 7 estrelas, tudo isso aqui são constelações no céu. A gente conhece as constelações do sul, está falando aqui do Cruzeiro do Sul, que nós vemos aqui, né? Principalmente sobre o sul, a América do Sul, nós vemos o Cruzeiro do Sul, você já deve ter visto.
Se você, criança, jovem, que não viu, aconselho a você, na primeira noite aí que o céu estiver aberto, de noite olhe para o céu e procure o Cruzeiro do Sul. Mas para que eu tenho que procurar o Cruzeiro do Sul? Os jovens hoje fazem muito isso, né? Você fala assim, você vai lá e olha isso, mas para que eu preciso fazer isso? Se um dia você estiver perdido numa mata, vai ser muito bom que você consiga identificar no céu as constelações. Porque antes os viajantes usavam apenas isso para viajar. Eles usavam isso para se orientar, para onde a gente deve ir, para onde fica o norte, para onde fica o sul, olhando as estrelas. Agora Deus criou todas essas constelações e ainda diz que Ele realiza maravilhas que não se podem perscrutar, palavra difícil, milagres incontáveis. Esse é Deus, aleluia, aleluia. Será possível? Jó falando a respeito de Jesus, por que Jesus veio andando sobre o mar? Ele está dizendo aqui, estou cumprindo aqui, o que foi dito a meu respeito. Ele é aquele que estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Esse é Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você conhecia esse texto? Não? Está lendo esse texto pela primeira vez? Que maravilha, né? Mas Deus apenas não criou o universo, aquilo que nós vemos, mas Deus criou também nós. Provérbios 22, 2 diz: tem gente que pensa que não, mas está escrito aqui para você não ter dúvida, olha só. Provérbios 22, 2 diz: o rico e o pobre têm isto em comum. O que é que eu tenho em comum? O camarada mora numa mansão lá, tem um iate, tem não sei o que, tem não sei o que lá. O que é que eu tenho em comum com ele? Você tem isso em comum aqui com ele. O rico e o pobre. Se você é pobre, você tem em comum com o rico. E o rico também, o que é que eu tenho em comum com essa gentalha aí, que mora aí no bairro de São Pedro? Deus está falando. O rico e o pobre têm isso em comum: o Senhor é criador de ambos, aleluia. Não importa quantos milhões você tenha, Deus é o seu criador. E não importa quantos milhões você não tenha, Deus é o seu criador, aleluia, aleluia. Isso é muito bom, irmãos. Sabe, algumas pessoas têm umas teorias estranhas a respeito dos ricos, dos pobres. Irmãos, uma pessoa rica é só uma pessoa que tem dinheiro, mas é uma pessoa igual a gente. E digo aos ricos também: olha, uma pessoa pobre é só uma pessoa que não tem dinheiro, é uma pessoa igual a você. Porque de ambos os lados existem preconceitos. Do lado dos ricos, não estou generalizando, lógico que existem exceções, há o preconceito com aquele que é pobre. E tem rico que não quer chegar perto de pobre porque acha que pobre sempre pede as coisas. Mas rico também pede coisas. Só que rico pede favor que vai retribuir. E o pobre não tem como retribuir. A Bíblia diz que quem dá ao pobre, empresta a Deus. Ou seja, quem retribui é Deus. Mas por outro lado também tem preconceito da parte do pobre, que olha o rico e fala assim: esse aí, tem nada de Deus, só dinheiro, não quer nem saber como é que ele passa, todo metido nesse carro aí, Mas nós devemos saber que Deus criou tanto o pobre como o rico. Todos eles precisam e merecem, como criatura de Deus, a atenção e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
Não há ninguém que não necessite, não há ninguém tão rico que não necessite, e não há ninguém tão pobre que não seja digno de receber a graça de Deus. Não importa se você mora num castelo ou se você mora numa casinha de palha na beira do rio, isso não importa. Todos nós somos feituras das mãos de Deus e precisamos da graça de Deus. O dinheiro do rico não vai salvar ele, e a pobreza do pobre também não vai salvar ele não. Mas como assim, pastor? Porque tem pobre que fala assim: poxa, mas eu sou tão pobre, você acha que Deus não vai me salvar? Porque Deus não salva ninguém porque é pobre, nem salva ninguém porque é rico. Deus salva por causa de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que Ele salva. Eu sei que tem um versículo que fala assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Sim, irmãos, mas Deus não cuida de nós porque nós somos pobres e necessitados, não. Deus cuida de nós porque disse que cuidaria. Deus cuida de nós porque Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e Ele disse que cuidaria. Mas por que o Senhor está dizendo isso, irmãos? Porque nós temos que tirar de nós esse espírito de autocomiseração, essa coisa de que, eu sou pobrezinho, Deus tem misericórdia de mim. Não, você é filho do Deus Altíssimo, é filha do Deus Altíssimo. Então não importa o seu status, não importa a sua conta bancária, não importa. Ande de cabeça erguida, eu tenho falado sobre isso. Ande de cabeça erguida, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Eu vi, um dia disseram para mim, eu morava lá no Flamengo. Uma pessoa disse para mim, passou um camarada num carrão assim, a pessoa falou assim: está vendo aquele cara que passou ali? Tu não tem noção do que ele está devendo. Não tem noção. Ele falou a quantia lá, falou assim: meu Deus, se eu devesse isso, eu sei o que eu faria. A quantia que o homem estava devendo. E passa aí tranquilo, passa de carrão para lá, passa de carrão para cá, como se nada estivesse acontecendo. Irmãos, nós que não temos muito dinheiro, quando vence uma conta e a gente não consegue pagar, a gente já fica aquele sentimento de derrota. Meu Deus do céu, meu pai, como é que vai ser isso? Às vezes é uma conta de R$30, e você está lá desesperado: meu Deus, como é que vai ser? Eu não paguei, meu Deus, e agora? Eu não posso ficar sem pagar. Irmãos, Deus vai providenciar, mas levante sua cabeça, não fica desesperado por causa de uma conta, não. Deus vai. Sabe o que acontece? É que a gente, pastor, você está ensinando as pessoas a não serem. Não, olha só, você não vai deixar de ser sério, você não vai deixar de ser uma pessoa respeitável se você não conseguiu pagar uma conta. Isso são coisas que acontecem com todo mundo, e você não vira um criminoso porque não conseguiu pagar. Quantas vezes o diabo, eu estou falando isso aqui, Deus está revelando isso para mim, irmãos, porque quantas vezes o diabo vem acusar, vem com acusação, e tu vai para a igreja lá levantar a mão e está devendo. Como é que você vai fazer isso? E a gente cai na acusação e abaixa a cabeça: eu não posso. Tem gente que deixa de tomar a ceia. Pastor, hoje eu não vou tomar ceia não. Mas por quê? Não, Deus sabe. Mas por que não vai tomar? Aí vai ver, estou 2 meses de conta de luz atrasada. Querido, ergue a sua cabeça. Aleluia, Deus vai prover. Não abaixe sua cabeça por causa disso não. Fica firme. Eu não estou incentivando ninguém a não pagar, não. Eu estou incentivando você a permanecer na palavra do Senhor, firme no Senhor, manter a sua alegria, mesmo que as coisas não estejam caminhando do jeito que você gostaria que caminhasse. Porque eu tenho certeza que todos aqueles que têm o Espírito de Deus gostariam de pagar todas as suas contas em dia, mas nem sempre é possível. Mas por causa disso, não se sinta derrotado. Levante sua cabeça, fique firme, Deus vai providenciar, e você vai acertar tudo que tem que acertar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei para quem é, mas Deus me mandou falar, então eu estou falando. Aleluia.
Colossenses capítulo 1, versículo 15. Temos só mais 2 versículos que nós vamos ler, porque hoje temos ceia. Colossenses 1, 15. Diz assim: Ele é, aleluia, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aleluia, aleluia. Jesus é o fundamento de todas as coisas. Nós existimos nele. Ele é o mar que nós respiramos. Mas nós não estamos no mar, sabe, como os peixes no mar que respiram na água, nós respiramos em Jesus, nós vivemos nesse oceano da graça de Deus, nós vivemos nesse ambiente, nós nos movemos nele, e nós precisamos começar a crer nisso. Sabe, nós estamos aqui neste mundo, irmãos, nós estamos nesse mundo, mas a nossa realidade é celestial. Aleluia. É por isso que temos que levantar nossa cabeça, porque nós somos cidadãos dos céus. Nós andamos nessa atmosfera. Mas o médico falou que está doente. Mas surgiu esse problema. Não, mas eu sou cidadão do céu. Eu estou aqui representando o meu Senhor Jesus Cristo. Então, Satanás, você vai bater retirada em nome de Jesus. Você não vai ficar na minha frente, não. Você não vai fazer graça na minha casa, não. Você não vai fazer graça no meu trabalho, não. Você está repreendido em nome de Jesus. Todo ataque que o inimigo lança, irmãos, é na nossa mente para nos enfraquecer. Mas se nós sabemos que Jesus é o fundamento de todas as coisas, são poderes, são autoridades, Ele é o fundamento de todas as coisas. Nem Satanás está livre para fazer o que quer. Jesus está acima dele. E ele tem que recuar. Que algo que Deus tem trazido ao meu coração muito recorrente, é isso: o diabo tem que recuar. Quando a palavra é dita, ele tem que recuar. Lá em Mateus 4, em Lucas 4, quando Jesus falou: olha, está escrito, o diabo recuava. Então toda vez que alguma situação que o inimigo colocava, você fala: está escrito. Está escrito. Está escrito que Jesus é o fundamento de todas as coisas. Jesus é o fundamento da minha cura. Jesus é o fundamento da minha libertação. Jesus é o fundamento da minha vitória. Jesus é o fundamento da minha resposta. Jesus é o fundamento de tudo aquilo que eu preciso receber. Ele é o fundamento de todas as coisas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E por último, ainda em Colossenses, veja o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Aleluia. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia. Esse é Jesus. É a cabeça do corpo, é o cabeça do corpo que é a igreja. Nós não estamos sem cabeça, irmãos. Nós não somos mulas sem cabeça, não. Nós temos uma cabeça. Quem é a cabeça da igreja? É o pastor? Não, o cabeça da igreja é Cristo. Ele é a cabeça porque é Ele quem dirige, é Ele quem guia, é Ele quem diz para onde a igreja vai. Sabe, quando nós estávamos lá no Vale do Paraíso, e entrou esse ano, a cabeça começou a me enviar mensagens dizendo assim: tem que procurar um lugar, você tem que procurar um lugar. E a cabeça começou a me enviar mensagem: procura um lugar. E eu comecei a procurar lugar, procurar lugar, e não encontrava. E eu acordava todo dia de madrugada, e a cabeça: procura um lugar. E eu olhava lá na internet, procurava. E um dia apareceu esse lugar.
E Deus falou comigo: e aí? E eu falei: eu vou. Não esperei nem amanhecer, de madrugada eu mandei mensagem. Irmãos, eu creio que Deus tem um tempo de bênção diferente para nós aqui. Não é sem luta, mas é bênção, sabe? E nós temos que nos animar, porque nós vamos ver grandes coisas acontecendo, irmãos. Há um mundo aí fora sedento de Deus, e eles nem sabem. Eu fico pensando, por que as pessoas bebem tanto? Por que as pessoas bebem tanto? Por que as pessoas se drogam? Com certeza no início eles falam que é por curtição. Ah, é uma onda, poxa, é legal, a gente está com a galera, a gente bebe, isso é... Aí a gente olha para os bares e a gente vê homens, e às vezes mulheres também, já com seus cabelos grisalhos, chegam de manhã, ficam até o bar fechar. E eu fico perguntando, por que eles estão lá? Com certeza não é porque a casa deles é um paraíso, porque se a casa deles fosse um paraíso, eles estariam em casa, eles não estariam na rua. E com certeza a vida deles também não é um mar de rosas, porque se fosse, eles não precisariam beber para esquecer. Porque quantas pessoas estão bebendo, estão se drogando para esquecer a realidade, porque não conseguem se adaptar com a realidade. A realidade é dura, a realidade é chata, a realidade é difícil. Então a pessoa bebe para esquecer da realidade. Ela passa o dia inteiro bebendo para chegar em casa, cair na cama, dormir e esquecer. Só que Jesus diz para nós o seguinte: olha, nós não precisamos viver assim. Nós podemos viver uma realidade diferente. Qual é a realidade? A realidade do Espírito. Paulo fala assim: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós não precisamos do álcool para esquecer da realidade. Nós temos a realidade do Espírito. Se nos enchermos do Espírito, nós vamos ver as coisas à nossa volta sendo transformadas. A nossa casa, que antes não era, se tornando um paraíso. Ah, pastor, o senhor não conhece minha casa. A sala de casa é difícil. É, mas se Jesus entrar, a coisa muda. Ele é o fundamento de todas as coisas. Se Jesus entrar, Ele chama à existência coisas que não existem. Então, mesmo que não exista paz na sua casa, Jesus entrando, Ele cria paz. Porque foi isso que Ele fez. Olha, Ele criou a paz, reconciliando todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, reconciliando consigo mesmo, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Esse é Jesus. É por isso que Ele é o fundamento, é por isso que nós estamos declarando a sua palavra. Por quê? Porque nós recebemos tudo dEle. Aleluia. Deus vai prosperar a sua vida. Jesus é o fundamento disso. Deus vai curar a sua enfermidade. Jesus é o fundamento disso. Como é que você pode dizer? Os fariseus perguntaram: com que autoridade esse homem te curou? Com a autoridade de quem é o fundamento, com a autoridade daquele que cria todas as coisas, com a autoridade daquele que criou a cura. Ele é a cura. Aleluia. É com essa autoridade.